vamos continuar, né? Quem está aí animado para ouvir mais do Senhor? Vamos estar nos alimentando mais da palavra de Deus, né? Que bênção esse tempo maravilhoso, esse sol lindo. Que maravilha. Então, vamos continuar. E eu quero estar falando sobre perseverando em ser um exemplo dos fiéis. Né? Vamos ser um exemplo? Amém? Gente, hoje no mundo que nós vivemos, nós temos sofrido de falta de referenciais. Não é verdade? De bons referenciais, porque maus aí tem muitos, né? De bons referenciais, de bons modelos, de bons padrões, né? De bons exemplos. Mas o nosso amado apóstolo Paulo, novamente, nos aconselha a ser exemplo dos fiéis. Então, vamos ler, né? 1 Timóteo, capítulo 4. Então, vamos estar lendo. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Amém? Mas eu também quero ler em outra linguagem, né? Na mensagem. Eu vou ler para vocês, na Bíblia Mensagem. Transmita essas palavras, ensine todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze. Pelo fato de você ser jovem, ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando. Quando ao dom especial do ministério concedido aos líderes da igreja, quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você, mantenha-o puro e ativo. Cultive essas coisas, mergulhe nelas. Todos perceberão que você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino, não se desvie. Apenas fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie, apenas fique firme. Vocês e seus ouvintes experimentarão a salvação. Eu gosto muito dessa Bíblia, a mensagem. É muito clara. Então ele fala, apenas fique firme. Mas eu quero enfatizar aqui o versículo 12, que fala, seja padrão, seja exemplo dos fiéis, né? É um conselho do apóstolo Paulo ao seu discípulo amado Timóteo. Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Mas ele fala, seja exemplo dos fiéis em quê? A Bíblia fala, mas ser exemplo na palavra. O que é essa palavra? É no que você fala. O que você está falando? O que você está falando? Não é a palavra, mas é no que você fala, o que sai da tua boca, o que procede de você. Seja exemplo dos fiéis na palavra. Um líder
deve ser exemplo naquilo que está falando. Não fica falando bobagem. Fala uma palavra que vai se aproveitar, né? Seja exemplo no procedimento, na forma que você se comporta. Como é o seu comportamento, né? Então ele está dizendo, Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Eu quero dizer nessa manhã, plenitude. Ninguém despreze o fato de você ser uma igreja muito nova ainda. É uma igreja nova, mas que ninguém despreze esse fato. Então, seja exemplo, seja padrão para os fiéis. Em quê? Na palavra, na forma como vocês falam, né? No procedimento. Agora, o que significa a palavra exemplo no grego? Significa modelo, imagem, padrão, significa ideal. O que é um modelo? Quando essas multinacionais que fabricam os carros, eles produzem um modelo e vão só reproduzindo aquilo. Tem que ser perfeito. O modelo é isso, é para ser reproduzido. Então, o que o apóstolo está dizendo ao seu discípulo é: você, meu querido discípulo, tem que ser de uma tal forma, aonde as pessoas vão olhar para você e vão reproduzir aquilo que você é. Então, seja modelo. É isso que o apóstolo está dizendo. E esse momento que nós estamos vivendo, existe uma crise, a crise de um referencial. Um referencial que nós podemos seguir. Gente, a gente tem que ficar vendo o que nossos filhos estão vendo, seguindo, porque tem muitos modelos errados. Existe muito tipo de padrão hoje, mas que tipo de padrão nós queremos seguir? Que tipo de modelo nós queremos moldar a nossa família, a nossa igreja, a nossa vida, a vida dos nossos filhos? O apóstolo Paulo dá a receita. Ele fala aqui sobre algumas coisas que nós podemos fazer. Ele fala na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 5 coisas, né? Palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Então ele está falando isso. Um bom modelo, um bom padrão, um bom exemplo, vai ter essas 5 qualificações. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Timóteo, meu querido, seja exemplo nisso. E nós trabalhamos com um discipulado 1 a 1. 1 a 1. Por quê? Porque nós queremos modelar, nós queremos formar discípulos de Jesus. Só que se eu estou modelando alguém para ser discípulo de Jesus, mas eu sou uma cópia errada, eu já vou produzir, a minha linha de produção já vai sair toda com defeito. Não é verdade, gente? Sim ou não? Podem participar. Né? Então, nós precisamos reaver algumas coisas. Que tipo de modelo eu estou sendo? Gente, quando eu pensei nisso, eu fiquei em crise. Que tipo de modelo eu estou sendo? Será se eu tenho essas qualificações? Seja padrão, seja exemplo. Na palavra,
Sim, sim, não, não. Não é mais ou menos, não. Né? Na palavra. Palavra, gente, é o que você está falando. A gente fala aquilo que está no nosso coração. Da boca de um discípulo, da boca de um líder, da boca de um discipulador, não pode ficar saindo piadas sujas, palavra que tem duplo sentido. Depois vocês podem editar. Palavras vulgares, né? Não pode, gente. A gente não pode repetir as palavras que a mídia está dizendo que está na moda. Tem a ver com a Bíblia? Tem santidade? Tem a ver com a gente? Com o nosso padrão? Então está fora do nosso vocabulário. O nosso vocabulário não é meramente humano. O nosso vocabulário tem que ser divino. É outro padrão. Somos líderes. Nós estamos modelando. Modelando. É igual quando nós estamos ensinando o nosso filho assim a falar. Eu lembro quando nós chegamos aqui em Fortaleza, Samuel tinha 3 anos. Aí ele começou a estudar, né? Aí ele começou a fazer as provinhas na escola. Aí eu falei, aí meu filho, como foi a prova hoje? Mãe, foi facinho, facinho. Eu, não, meu filho, não é assim que se fala. Foi facinho, facinho, ele me disse. Aí eu fui ensinar a forma correta. Aí ele, então nós temos que ensinar o padrão certo como discipulador. E se seu discípulo, não, mas eu não concordo, eu não acho. Mas meu amado, meu querido, vamos lá na Bíblia, mostre tudo. Se ele não concordar, aí você já ensinou o padrão. Não é mais a sua responsabilidade. Você ensinou o padrão. Cada um vai responder pelas suas escolhas. A gente ensina o padrão e cada um responde pelas suas escolhas. Tá? E Paulo fala aqui, pode deixar o versículo, seja exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, na forma que você se comporta, gente. Né? Qual é o comportamento adequado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Nós temos que ver isso. Nós temos um padrão a seguir, gente. Nós não podemos, como eu sou paraense também, na verdade eu sou uma mistura, eu sou paraense, cearense, eu já não sei mais nem quem eu sou. A única coisa que eu sei quem eu sou filha de Deus. Está tudo misturado. Mas lá no Pará a gente não pode avacalhar a coisa. Não pode ter procedimento mau. Né? Uma vez eu fui aqui em Fortaleza, num lugar, com outras amigas, num lugar que revende roupa, assim, né? E fomos lá comprar. E aí quando nós entramos numa loja, várias mulheres, né? Que é para revendedores. A gente entrou, fomos várias para comprar. Aí quando nós íamos entrando assim, as mulheres, a vendedora falou assim, aqui só vende tamanhos pequenos. Né? Aí uma que estava comigo, já encheu assim o pé. Aí eu falei, obrigada, vamos saindo. A uma disse, não, eu não vou sair daqui não. Eu vou lá, a gente não pode, vamos.
nós somos crentes, vamos, Antônio. Mas a vontade era o quê? Pois pode baixar tudo aí que a gente vai experimentar. Mas a gente tem que saber como proceder, né? A gente tem que saber como proceder. Qual é o nosso procedimento? Isso aí é uma coisa engraçada. Mas às vezes a gente tem cada procedimento, gente. Cada comportamento feio. Que não sabe nem distinguir se é crente ou não. Se está endemoniado ou não. Valei-me Jesus de Nazaré. Né? Que é isso? Então nós precisamos ter cuidado, né? A Bíblia fala, Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, quem é inteligente e sábio, mostre pelo seu proceder, mostre pelo seu comportamento. Quem está cheio de Deus, vai mostrar pelo seu comportamento, né? Então, nós temos que ter cuidado, queridos. Vamos ser padrão num comportamento. Vamos ser padrão no amor. É ter afeição, é ter compaixão. Como a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-os em honra uns com os outros. É não ter esse amor fingido, né? É não bater nas costas. Irmãos, vocês cantam tão bem. Eu achei demais que vocês, foi demais, foi tanta unção. Tá, parabéns, queridos. Olha o amor fingido. Estou fazendo de conta. O amor fingido é esse. Ai, parabéns, tanta unção. Não tem ninguém aqui, né? Vai fazer de conta que tem. Gente, se fosse eu, ia fazer melhor. Mas tudo bem, né? O Dias não me convidou. Amém. Amor fingido. Gente, não tem nada a ver conosco, com a igreja de Jesus. Né? Então, seja padrão, seja verdadeiro, um amor. Queridos, foi demais mesmo. Eu amei. Parabéns, cresçam nessa área. O que mais? O versículo, não tirem. Deixa o versículo. Né? Então, precisamos ser padrão aonde? Bora, vocês vão ter que decorar esse versículo até o final. Na palavra. No procedimento, no amor, na fé. Que tipo de fé vocês têm? É uma fezinha? É uma fezona? Então, precisamos... Uma fé, gente, que fé é essa? Que é isso? Né? Vamos ter que ter fé. Não podemos ser daqueles que retrocedem, não. Mas temos que agir no espírito de fé. É uma fé sobrenatural, a fé de Deus. Sejamos fervorosos no espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11. Sejamos fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tenhamos fé. Agora a fé, como nós alcançamos essa fé? Através de relacionamento com Deus e da palavra. E exercendo, fé exercendo. Né? Fé exercendo. Então vamos ser padrão nisso. Vamos ser modelo nisso. Vamos ser modelo. Né? O seu discípulo está passando coisas, é uma enfermidade, é uma situação difícil, eu não vou dar conta.
Vai sim, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor não tem te dado esse espírito. O Senhor já Calvário por tua causa. Esse é um espírito de fé. Esse é um espírito que atrai o poder de Deus. Sejamos esse padrão. Qual é o padrão que você tem sido para os seus filhos? Qual é o padrão para os seus filhos naturais mesmo? Qual é o padrão que você tem sido para os seus discípulos? Para a sua célula? Desencorajado. A célula está mais... Vai, meu Deus, está quase indo, mas não vai. Bora lá, vamos lá. Vai dar certo. É a alegria do Senhor, é a nossa força. Vamos ter fé. Né? Então, a Bíblia fala em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Crede em Deus. Gente, é uma ordem. Credes em Deus. É para crer em Deus. Isso é ter fé. E o apóstolo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, padrão na fé, Timóteo. Padrão na fé. Né? E na pureza. Ai, meu Deus. Na pureza. Né? Agora vai pegar. Na pureza, gente. Santidade é um padrão de Deus. Pureza não significa ser só limpo. Pureza é mais do que limpeza. Pureza é santidade. Seja padrão. A gente não pode andar com os olhos vendados por aí para não ver nada. Porque até gente que poderia andar assim, vai ter impureza na mente. Tá? Mas nós temos que lutar contra isso. Nós precisamos andar em pureza de coração. E o que significa isso? Precisamos andar numa intimidade com Deus. Que quando, sabe, jovens, adolescentes, não deixa Satanás enganar você por um pedaço de carne. Não estou falando de uma picanha, não. É carne, uma menina, um menino. Porque isso daí não vale a tua salvação. Tá bom? Ande em pureza com Deus. Espere o tempo certo do Senhor. Mulheres que são casadas, não deixe o inimigo enganar seus olhos. Nas novelas, meu Deus, pastora, que só tem líder. Minha irmã, já vi de tudo nessa vida. Tenho 49 anos e já vi muita coisa acontecer. Cuidado com os olhos, para a impureza não entrar aqui, ó. Entra aqui, vai para cá, aí já sabe para onde vai, né? Vamos ter cuidado, tá? Os capetas estão tudo lá, torcendo, cai. E a gente sabe de tudo isso. Aí vai lá andando. O que é isso? Nós não podemos. Vamos ser padrão na pureza, gente. A gente dá conta, a gente pode, a gente consegue. Sabe por quê? Porque Deus já nos deu esse espírito de coragem, de ousadia, de poder para vencer os espíritos, esse espírito das trevas, esse espírito de impureza, o espírito da prostituição, o espírito do adultério. Deus já nos deu. A prostituição que vem através da televisão, da internet, Deus já nos deu o poder de vencer isso. O poder de desligar. O controle está nas nossas mãos. Tá? Precisamos ser esse padrão. E nessa manhã, eu quero que você aqui fazer algo. E Deus assim tocou no meu coração para eu fazer. Que é Deus que nos capacita, gente. Eu não estou pregando aqui como alguém. Ai, meu Deus.
Não, gente, eu não sei quantas vezes eu já pedi perdão para o meu filho. Eu já perdi as vezes. Meu filho, me perdoe, mamãe, não foi exemplo dessa coisa. Me perdoe, mamãe, vai ser exemplo. Eu peço muito perdão, estou me discípulas, entendeu? E tudo. Então, por que eu quero acertar, não somos perfeitos. Mas nós vamos acertar o alvo de Deus. Nós vamos ser padrões, sim, modelo daquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, em nome de Jesus. Então, bora repetir? Seja padrão dos fiéis. Em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não vamos esquecer isso, gente. Tá? Então, nessa manhã, eu quero pedir 2 gerações aqui. Sabe por quê? Porque a gente tem um discurso que às vezes é só discurso. As crianças, os adolescentes, é o futuro da nossa igreja, são o futuro da nossa igreja. Nós temos que investir, E quem é que está trabalhando? Quem é que está sendo exemplo? Me fala aí quem está sendo exemplo. Quem é que está sendo exemplo para essa geração, para essa nova geração? Quem é que está sendo padrão dessa nova geração? Os adolescentes. Quem é que está sendo padrão para os adolescentes? Quem eles vão copiar? Quem eles vão querer reproduzir, gente? Eu quero saber aqui, quem é que eles vão querer reproduzir? Se Deus tocou você, papai, mamãe, quando você chegar em casa, você vai pedir perdão dos seus filhos. Mas aqui na igreja, nós vamos fazer como igreja. Eu quero 2 gerações aqui. A geração do 30 para baixo. 30 para baixo. 30 para baixo. Eu quero algumas pessoas de 30 para baixo aqui. Ok, já está bom. Os representantes. Muito bem. A Bíblia fala que nós precisamos ser padrão dos fiéis. E muitas vezes a gente fala tanto sobre ser padrão, sobre discipulado, é tão falado sobre discipulado. Mas a gente não está sendo padrão nesse discipulado. Será que nós estamos sendo padrão na palavra, no proceder, no amor, na fé e na pureza? Gente, hoje eu tenho ficado pensativa. Será se essa geração dos 30, que eu chamei aqui, está sendo padrão para aqueles que têm 15 anos para baixo? Quando eles olham para vocês, eu chamei aqui vocês como representante, eu estou parabenizando que vocês tiveram coragem de vir aqui. Quando eles olham para vocês, será se eles pensam, eu gostaria de ser igual a eles? Porque eles são padrão, exemplo. Eles se parecem com Jesus. Eles são igual a Cristo. A palavra deles é joia. Eles têm um bom proceder. Eles têm um amor. Eles têm uma fé. Que eu tenho vontade de ficar perto deles. Porque quando eu estou perto deles, a minha fé aumenta. E eles têm uma pureza. Imagine uma criança chegar com a mãe e falar: mãe,
Quando eu estou perto do irmão Adailton, eu me sinto tão bem, porque ele é um homem muito puro, mamãe. A minha fé aumenta quando eu estou perto dele. Eu, como mãe, ia ficar muito feliz do meu filho andar perto de uma pessoa assim. Imagine Deus. Imagine Deus. Então hoje é um tempo de reconciliação. Hoje é um tempo de arrependimento das gerações maiores, que devemos ser exemplos. Eu também estou nessa, gente. Nós precisamos ser exemplo para os fiéis, aqueles fiéis que estão na igreja, que nós devemos ser exemplo e padrão. Que tipo de padrão que nós temos sido? Nós precisamos perseverar. Não é fácil perseverar, é difícil. É difícil perseverar em ser padrão, é todo dia, todo dia. A gente tem que perseverar todo dia em ser um bom padrão, em representar bem Jesus. Às vezes aí quando a gente vê, a gente já falou que não devia. Aí a gente vai, se humilha. Aí quando a gente se humilha, Deus vai fazendo a obra. Mas a gente não pode desistir, porque nós somos perseverantes. Você tem que colocar seu nome, Elisângela, a perseverante. Everaldo, o perseverante, né? É isso que nós temos que fazer. Agora eu quero chamar aqui os representantes dos 15 anos para baixo, se tiver. Porque nós vamos ter um tempo de arrependimento e de pedir perdão. Porque nós não temos muitas vezes sido exemplo para os adolescentes e crianças. Nós precisamos pedir perdão, porque nós precisamos deixar uma igreja no padrão de Cristo. Nós precisamos deixar uma igreja no padrão de Cristo, gente. Nós precisamos deixar uma igreja que tenha o padrão de Cristo. Que sejam exemplos que eles vão passar para a próxima geração, e para a próxima geração, e para a próxima geração. Nós vamos ter que passar esse bastão. Nós não vamos deixar o bastão cair. Nós não podemos deixar esse bastão cair. Tem mais aqui? Tem mais de 15 para baixo? Vem aqui, não tenha medo não. Tem crianças? Podem vir as crianças. Aleluia! Apareceu, meu Deus! Vieram das árvores agora. Mas, aleluia! Então hoje é um dia especial nesse lugar. Eu creio também que Deus vai levantar homens e mulheres dessa faixa etária aqui, ó, de vocês, para investir na vida desses, dos menores dessa igreja. Porque nós precisamos modelar a próxima geração dessa igreja. O bastão tem que ser passado de uma forma modelada, no padrão de Cristo. Não no nosso padrão. Nós não podemos ser somente uma igreja de discurso, mas de ação. Como o apóstolo Paulo falou, sejamos padrão. E eu quero que vocês aqui, dos 30, vocês peçam perdão para essa geração aqui. Vocês vão pedir perdão. Porque nesse dia Deus vai quebrar toda a obra de Satanás, toda a fortaleza que o inimigo levantou para que as crianças e adolescentes não cresçam no padrão de Cristo nesse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque esses daqui serão os novos e aqueles que vão pegar o bastão da santidade, vão pegar o bastão do pastoreado, do evangelismo, dos profetas, dos plantadores de igreja.
Vocês vão repetir esse pedido de perdão que eu vou falar para vocês. Peçam. E a igreja também vai repetir. Eles são nossos representantes aqui. Porque todos nós estamos incluídos nisso, gente. Todos nós estamos incluídos nisso. Às vezes nós não somos padrões na nossa célula. Às vezes nós não somos o modelo na nossa casa. Às vezes nós não somos o modelo no nosso trabalho. Então todos nós estamos incluídos. Todos nós estamos incluídos nisso. Podem repetir agora. Neste momento, eu venho diante de Deus, e diante de vocês, em humilhação, pedir perdão, por não ser exemplo, por não estar dando um bom padrão da palavra de Deus para vocês. Me perdoe. Eu quero ser um exemplo de discípulo de Jesus para vocês. Abençoe a vida desses pequenos. E agora, gente, nós como igreja do Senhor, vamos nos humilharmos diante de Deus e pedir para Deus, nos ajude. Ajude a gente a perseverar em ser padrão. Sabe, gente, Deus não está atrás de grandes estrelas. Deus não está atrás daqueles que sabem fazer melhor. Deus está atrás dos quebrantados. Deus está atrás dos ensináveis. Deus está atrás daqueles que sabem se humilhar. Deus está atrás daqueles que sabem buscar Ele. Deus está atrás daqueles que estão buscando a eles para se tornar padrão. É um momento de nós buscarmos em Deus força para perseverar em ser padrão. Eu acho que é um momento de nós nos humilharmos na presença de Deus e falarmos: Senhor, nos perdoe. Nós queremos ser padrão dos fiéis para a nossa igreja, a plenitude, para nossas células, para a nossa família, para os nossos discípulos, para a cidade de Eusébio, para a cidade de Fortaleza, para esse estado e para essa nação. E sabe para quem mais? Para os anjos do Senhor. Seja padrão nessas 5 qualificações. Vamos ter esse tempo de nos humilharmos na presença de Deus. Amém?